Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso programa Espaço Cidadão está sendo gravado diretamente da Universidade de Brasília, onde está acontecendo a Conferência Nacional de Educação. 3 convidados hoje, iniciando com a senadora Tereza Leitão, que é senadora pelo estado de Pernambuco, Partido dos Trabalhadores. Na sequência, com Jade Beatriz, que é a presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, e também conosco, presidente da Associação Nacional dos Estudantes de Pós-Graduação aqui do nosso país, que é o Vinícius Soares. São os 3 convidados de hoje do nosso Espaço Cidadão. Confira agora a entrevista com a senadora Tereza Leitão. Eu sou Tereza Leitão. Sou a primeira mulher eleita senadora pelo estado de Pernambuco, sou do PT, sou oriunda do movimento sindical da educação, hoje sou professora aposentada e no Senado Federal procuro sempre demarcar essa bandeira do direito da educação e da valorização dos profissionais da educação. Na sua atuação do Senado, a educação certamente é um dos principais pontos de pauta. Com toda certeza. Eu, antes de vir para o Senado, eu fui deputada estadual por 5 mandatos. Como eu vinha do movimento sindical, vinha da sala de aula, eu procuro que essa experiência me ajude, procuro fazer sempre com que essa experiência me ajude a reconhecer os processos, a avançar nesses processos de reconhecer a educação como um direito, de qualidade da educação e nesta mesa de hoje da gestão democrática. Então acho que a CONAI ela é um espaço muito importante para a gente fazer esse tipo de reflexão. A CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação, é importante explicar para quem nos acompanha que diversas etapas acontecem até que se chegue aqui. Estamos em Brasília, na Universidade de Brasília, nessa Conferência Nacional, mas todas as conferências municipais aconteceram em cada cidade brasileira, depois as conferências estaduais e agora estamos aqui na Federal. E aí, qual a importância dessa conferência para a educação do país? Primeiro, é uma retomada. Nós ficamos 6 anos sem realizar esse fórum. E quando o governo do presidente Lula assumiu, em relação a nós da educação, o primeiro gesto de reconhecimento da participação popular e da democratização da gestão foi a reestruturação do Fórum Nacional de Educação, que é o coordenador desta conferência. O Fórum é uma organização que reúne várias entidades. O MEC tem assento através de várias secretarias e entidades da sociedade civil, entidades sindicais, entidades acadêmicas, entidades que representam os pais, os estudantes, a educação básica, o ensino superior, a diversidade da educação que a gente tem no Brasil. Então, já por si só, é um fórum plural, não é? Sem e dúvida. Esse fórum é o organizador desta conferência. A retomada foi fundamental e o processo, como você bem descreveu, foi um processo riquíssimo. Quase todos os municípios brasileiros realizaram conferências. Foram mais de 4.000 conferências e algumas, inclusive, foram regionalizadas. Então, a gente pode dizer que o Brasil inteiro debateu a educação nas conferências municipais e depois nas conferências estaduais. Então, quem está aqui está delegado e delegada pelo seu estado, pelo seu município, pelo seu segmento. Perfeito. E agora eu gostaria que a senadora falasse um pouco em relação à sua atuação neste CONAI, nessa Conferência Nacional da Educação. A senadora acabou de sair de uma mesa muito importante que discute a democratização do ensino, que ao longo das décadas no nosso país, infelizmente, ele não se deu acessível a todos e todas as pessoas que precisavam, a todos os brasileiros. A muitos foi negado este direito da creche ao ensino superior, que dirá pós-graduação. Exatamente, eu tive o prazer de participar de um colóquio, dividindo a mesa com a professora Lueli, que representa o Fórum de Dirigentes de Educação Superior, ela é da Universidade Federal de Goiás, e com o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, que representou a Andifes, outra organização também de dirigentes de educação.
e eu, como senadora da República, que falei mais sobre a educação básica, que é onde eu transito. Foi uma mesa muito importante, porque o documento referência, ele pontua a gestão democrática em um contexto. Não é simplesmente eleger um diretor. A gestão democrática, ela tem uma estratégia de valorizar a aprendizagem, uma estratégia que prevê monitoramento e avaliação dos processos de desenvolvimento do projeto político-pedagógico. E, ao mesmo tempo, é uma ampla participação que valoriza os trabalhadores em educação, valoriza todos os segmentos desses trabalhadores, os pais e as mães e os estudantes. E valorizando isto, valoriza as organizações específicas, por exemplo, os grêmios estudantis, os conselhos de escola, as associações de pais e mães, porque se a gente não se der as mãos, se a gente não tiver essa união entre todos nós não vamos avançar muito na gestão democrática. Eu estou com um projeto de lei tramitando no Senado Federal que dispõe sobre os princípios e as diretrizes da gestão democrática, a ser encaminhado em nível federal e depois nos estados e nos municípios. Muito bem. Senadora, e uma outra pergunta importante. Apesar de toda essa discussão nessas etapas municipal, né, todas as cidades brasileiras praticamente, estadual e agora nessa etapa federal, a Conferência Nacional da Educação, na hora que cada grupo se reúne, discute os diversos temas que fazem parte, né? São tantas mesas acontecendo ao mesmo tempo, inclusive. O que é que nós poderemos ter de prática de tudo isso, sendo colocado em prática, na verdade, ao longo dessas discussões? Veja, aqui está se dando a reflexão da sociedade civil, com representações dos governos. Nós temos vários gestores aqui também, né? Gestores municipais, gestores estaduais, gestores federais, para debater o documento base que recebeu mais de 8.000 emendas. O documento base, ele traça as diretrizes de todos os eixos para a formulação de um Plano Nacional de Educação. Então, uma vez aprovado esse documento, com as emendas que o debate propuser, com a posição da plenária, a posição democrática, que é aferida através de voto e tudo, depois disso, esse documento será entregue ao governo federal, ao MEC. De posse desse documento, o MEC vai elaborar um projeto de lei para encaminhar ao Congresso Nacional, para a criação do Plano Nacional de Educação, que terá uma validade de 10 anos, de 2024 até 2034. Então, no interior desse plano, a gente cita as metas a serem alcançadas nos diversos eixos que dizem respeito à educação e as estratégias que serão utilizadas para o alcance dessas metas, inclusive com o período de sua implementação. A gente fez uma avaliação do PNE passado, muita coisa deixou de ser alcançada, até porque, depois do golpe, tanto Temer quanto Bolsonaro simplesmente engavetaram aquela lei. Então, a gente vai ter uma nova lei, um novo plano democrático, emancipador, que coloque como foco que a educação é direito para todos e para todas. Aliás, praticamente desfizeram, né, muita coisa que foi construída em termos de educação do país. E já caminhando para finalizar, senadora, duas últimas perguntas, né? Primeiro, eu gostaria de saber, né, da disposição do presidente Lula e especialmente do ministro da Educação, o Camilo Santana, em fazer realidade aqueles compromissos que estão sendo assumidos na Conferência Nacional da Educação, né? Já vimos, inclusive, no discurso de abertura, um compromisso efetivo do ministro, né, de própria palavra, como se diz, né, para tornar realidade o que foi assumido em termos, o que foi assumido em termos de decisão
em cada uma das mesas que está acontecendo aqui? Eu acho que sim, que haverá essa predisposição. É evidente que não será amanhã que o projeto de lei vai estar pronto, porque terá que ser passado realmente toda a leitura de como é que um documento teórico, apesar de ser bem objetivo, porque ele tem metas e estratégias para cada um dos eixos, a valorização, o financiamento, a gestão, a avaliação, o Sistema Nacional de Educação, que é uma das coisas mais estruturadoras que a gente quer construir nesse PNE. Depois disso, fazer o projeto de lei. E aí entra uma parte muito estratégica e muito delicada do processo, que é a negociação do executivo com o legislativo. Se a gente fizer isso tudo e não tiver um ambiente de diálogo para que esse plano seja aprovado no Congresso Nacional, a gente pode dar alguns passos atrás. Então, essa estratégia política de relacionamento, que eu acho que o ministro tocou nesse assunto, que é também muito em relação ao diálogo que o MEC tem conosco. Vários parlamentares, inclusive, foram recebidos pelo Ministério antes da realização da conferência. Eu componho a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Educação e nós fomos recebidos pelo ministro. Então, isso já aponta que haverá diálogo e haverá construção coletiva. E justamente essa sua resposta traz a nossa última, convida a nossa última pergunta, né? A senhora, senadora Tereza Leitão, do estado de Pernambuco, pelo Partido dos Trabalhadores, está otimista, né, com o Congresso, apesar de uma boa parte ser tão conservadora e muitas vezes fazer tanta chincana com essa área da educação, criando até fantasmas que não existem, só na cabeça de algumas figuras muito criacionistas e negacionistas? Claro, eu sou otimista por natureza, mas otimista com o pé no chão. E a realidade da correlação E vou até lhe abrir um parênteses, lembrando a homenagem ao cidadão paraibano, mas radicado durante muito tempo no seu estado de Pernambuco, né? Ariano Suassuna, que, como ele diz assim, né? Eu sou um realista esperançoso, né? Esperançoso. E esperançoso conforme a concepção de Paulo Freire, do verbo esperançar. A esperança não cai no nosso colo. A gente acredita nela, mas a gente, sobretudo, luta por ela. Então, essa correlação de forças, que eu acho que a gente sabe que nos é desfavorável em alguns momentos, mas se houver diálogo, se houver consideração, como houve, inclusive, na elaboração do documento, que recebeu mais de 8.000 emendas, e houve uma síntese no documento que incorporou muitas dessas emendas, eu diria que a maior parte delas, esse plano, esse projeto de lei, ele chega ao Congresso Nacional com uma carga de legitimidade muito grande. Perfeito. E evidentemente que isso vai estabelecer um diálogo, não do MEC somente conosco do Congresso Nacional, mas da sociedade com o Congresso Nacional. Então, essa mobilização social, ela é fundamental nesse momento. Vamos fazer valer aquilo que democraticamente, com várias escutas, nós construímos Brasil afora e ter um plano nacional de educação à altura da nossa responsabilidade, dos nossos compromissos e dos desafios que precisamos enfrentar nos próximos 10 anos. Fique agora assistindo a entrevista que gravamos com a presidente da UBS, Jade Beatriz. Jade Beatriz, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? A menina que subiu a rampa com o presidente Lula na posse, essa menina que encanta tanta gente por onde passa no Brasil inteiro e encantou e emocionou tanto a mim numa entrevista anterior que eu fiz com ela ano passado, como também na abertura da Conferência Nacional da Educação. Essa menina também arrancou muitas lágrimas e aplausos, né, pelo seu entusiasmo, por aquilo que ela fala com o coração. Jade, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Prazer tê-la conosco. Gostaria que você pudesse conversar um pouco conosco sobre o que significa para você ser uma representante dos estudantes secundaristas brasileiros e estar
numa conferência como essa, que é a Conferência Nacional da Educação? Para nós, a UBS ela é muito importante, né? Primeiro, por ser o megafone dos estudantes brasileiros e estar liderando aí as nossas lutas, as nossas batalhas em defesa da escola pública, em defesa de um modelo de educação que esteja à frente do nosso tempo, que consiga garantir que os estudantes de escola pública contribuam para o desenvolvimento nacional. Para a gente é muito importante. E estar na Conferência Nacional de Educação é fundamental para a garantia da construção de ensino básico melhor. Fazem 6 anos que não tem Conferência Nacional de Educação e ter essa retomada dessa construção democrática para a gente é fundamental. Então nós temos estudantes em todos os eixos, em todos os debates, e a gente está disposto a conseguir construir um modelo de educação que faça sentido para o nosso país. Por onde passa a construção desse modelo de educação que esteja em sintonia com aquilo que precisa o povo brasileiro e com as condições atuais daquelas pessoas que mais precisam que a educação chegue até elas? É a revogação do novo ensino médio e a votação do projeto de lei integral que foi para o Congresso Nacional, que foi construído por nós, com 2.400 horas da formação geral básica, a garantia do espanhol como 13ª matéria obrigatória e a garantia também que os estudantes eles consigam fazer com que essa escola pública ela seja o caminho para a universidade, para o ensino superior. Para além disso também a gente está cobrando aqui na conferência a alimentação gratuita nos institutos federais, né, pelo direito à alimentação, como combate à desnutrição, à fome e a garantia do acesso à educação tecnológica e científica. Tanto na educação infantil como na básica, muitas pessoas acabam indo para a escola não só para aprender, mas muitas vezes para se alimentar. Talvez, é bem possível que pessoas que vivem na realidade completamente, onde é normal todo dia tomar café, almoçar e jantar, não tenham noção real do que essas pessoas passam. Muitas vezes deixam até de ir para a escola ou se desestimulam, né? Não dá para estudar, fazer nada de barriga vazia, né? Isso, além disso, a gente também está defendendo 10% do PIB para a educação, que é muito importante nesse momento ter financiamento. A gente sabe que não adianta só a política pública se aquilo ali não vai ser financiado. Então, a gente quer mais investimentos, mais financiamentos para a educação e, com isso, é 10% do PIB para a educação pública e, principalmente, a gente quer um novo Sistema Nacional de Educação, né? E que isso tenha vinculação com o município, com os estados e com o federal também, e também um novo Plano Nacional de Educação que faça sentido e para esses próximos 10 anos que a gente consiga cumprir as metas do plano, né? Já que a gente não conseguiu cumprir as metas do último PNE. Então essas são as nossas metas para a Conferência Nacional de Educação de 2024. O governo Bolsonaro, o governo anterior, desprezou completamente tudo aquilo que vinha sendo aprovado e discutido no Brasil inteiro em relação ao Plano Nacional da Educação, lamentavelmente, né? Mas agora está se reconstruindo, se reerguendo, e eu gostaria de saber do seu otimismo ou do seu realismo esperançoso, né, do verbo esperançar do Paulo Freire, em relação à seguinte questão, né? Nós sabemos que, mesmo que haja aprovação, discussão do novo plano aqui nessa Conferência Nacional da Educação, isso vai se transformar num projeto de lei que vai ser enviado para o Congresso que tem feito muito cavalo de batalha, sobretudo do lado conservador, de extrema-direita, que quer aparecer com coisas tão sérias, às vezes, em relação a desfazendo a necessidade da vacina ou desmerecendo muitas políticas importantes na área da educação. Jade Beatriz está otimista, está pessimista? O que é que você pode dizer a respeito? A gente precisa sempre estar realista, né, para a situação que a gente está vivendo hoje. A gente sabe que a gente conseguiu aí vencer e passar o governo Bolsonaro, só que a gente ainda tem um Congresso muito conservador e muito difícil. A prova disso é o projeto de lei do novo ensino médio, né, que o Mendonça Filho fez um relatório tirando tudo aquilo que a gente apresentou. Então, o que é que a gente quer? Depois de tirar todos os encaminhamentos da Conferência Nacional de Educação, é preciso ser convocado uma jornada de lutas, precisa ser convocado uma série de mobilizações para pressionar o Congresso Nacional, porque esses parlamentares são eleitos pelo povo e as pessoas precisam se lembrar disso, né? Que se votarem contra o povo não elege mais. Então é isso que a gente quer. Depois dos encaminhamentos da Conferência Nacional de Educação, é jornada de lutas, é muita mobilização para pressionar o Congresso Nacional a votar com o povo brasileiro. Sem dúvida. Há uma proposta específica da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
para o Plano Nacional de Educação? Algo A que gente vocês quer consideram fundamental? A gente quer garantir que a jornada do estudante, o estudante de escola pública, ele seja aliado não só à formação geral básica, à formação profissional, mas também com o sentido da educação ela não finalizar após acabar o ensino médio. A gente quer que isso esteja no Plano Nacional de Educação, né? Para Como é que garantir que o seria na prática? estudante isso incentivar o estudante a entrar na universidade. De um dos processos, um dos projetos de ter o ensino médio é que ele trilhe o caminho para a universidade. Perfeito. Mas passaria pelo Enem ou haveria um ingresso automático? Passaria pelo Enem. Perfeito. E eu gostaria de te ouvir também em relação a esse novo programa que foi lançado pelo governo federal, né, que cria uma poupança para os estudantes, tentar incentivá-los a permanecerem na escola e, posteriormente, no momento oportuno, fazerem o Enem. Qual é a avaliação da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas em relação a esse projeto do governo? A gente está muito feliz porque é uma proposta nossa, né, que foi atendida. Olha Então, só. assim, foi uma série de mobilização, a gente fez manifestação, a gente reuniu com o Geraldo Alckmin, a gente reuniu com o Camilo e a gente reuniu com o Lula. E em todas essas reuniões a gente falou sobre a importância e a emergência que é ter uma bolsa, né? O ensino superior, a pós-graduação, tem bolsa de pesquisa, tem bolsa de assistência estudantil e no ensino básico não precisaria ser diferente porque nós também estamos mais à margem da sociedade ainda, né? A maioria dos estudantes precisam sair da escola pública para poder sobreviver, e aí vai para o subemprego, e aí acaba caindo no tráfico, e esse não é o Brasil que a gente acredita. Então, para garantir o combate à evasão escolar, o combate às desigualdades sociais, e fazer com que os estudantes eles tenham incentivo para estar dentro da escola pública, essa bolsa ela é fundamental até mesmo para poder ajudar em casa, né? Então, a gente está avaliando de uma forma muito positiva que uma proposta da UBS é uma vitória da UBS, né? Essa proposta ela é muito importante para garantir não só que o estudante ela tem aquele valor durante todo o mês, mas também tem aí, quando acabar o ensino médio, um pé de meia para garantir que ele faça uma boa transição da vida de estudante secundarista para a vida do estudante universitário. Perfeito. Jade Beatriz, no discurso, na abertura da Conferência Nacional da Educação, para quem perdeu, eu gostaria que você destacasse, né, aqueles pontos principais para quem nos acompanha nesse momento, né, saber, né, da importância daquilo que você colocou para o público e foi muito aplaudida realmente, tocando em algumas feridas, né, até de algumas figuras que estavam presentes também. Primeiro e o mais importante, acredito que seja a revogação do novo ensino médio, a partir da votação do projeto de lei integral que foi para o Congresso, alimentação gratuita nos institutos federais, um novo SNE, um novo PNE que esteja aliado aí junto com os estudantes, né, 10% para o PIB da educação, e só assim a gente vai garantir que o ensino básico, o ensino superior, a pós-graduação e a ciência, ela seja uma realidade no Brasil, que não seja apenas feito para nós, mas que seja feito com a nossa presença. Sem dúvida. Para finalizar, uma reflexão final para quem nos acompanha nesse momento, né, em relação à sua experiência, ao seu aprendizado com a educação e também na militância estudantil, de onde eu também sou oriundo, né, movimento estudantil secundarista, universitário, pós-graduação, né, enfim, é maravilhoso ser uma formiguinha no meio desse monte de formiguinhas que trabalham com bastante energia. Sim, a luta em defesa da educação ela é muito importante, né? Sem educação não existe economia, não existe saúde, não existe desenvolvimento, mas sem a participação dos estudantes na luta pela educação, isso não é possível. Então vamos juntos, estudantes, professores, em defesa de um Brasil mais justo, mais igualitário, mais digno de todas e de todos. Obrigado. Obrigada. E agora você vai conferir a entrevista que gravamos com Vinícius Soares, presidente da ANPG. E agora vamos falar com o Vinícius Soares, que é presidente da Associação Nacional dos Estudantes de Pós-Graduação. E com ele vamos abordar inicialmente, né, qual é o próprio objetivo da ANPG, e na sequência vamos conversar sobre a participação da ANPG na Conferência Nacional de Educação. Vinícius, bem-vindo aqui ao nosso programa. Mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer tê-lo conosco. Gostaria que você pudesse compartilhar com quem nos acompanha nesse momento o que você tem a apresentar a quem ainda não conheça sobre a ANPG. A ANPG ela é uma entidade muito recente, né? Ela só tem 38 anos de idade.
E a gente nasceu com o objetivo da gente defender os direitos dos estudantes de pós-graduação, mas também lutar pela ciência, pela educação e pela própria democracia, já que a NPG ela nasceu nesse período de redemocratização do Brasil, né? Então, a gente acaba sendo a irmã mais velha no sentido da tríade do movimento estudantil, né? Porque temos secundaristas, os universitários e temos estudantes de pós-graduação. Que é a UBS e a UNE, né? A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? E também a UNE, a União Nacional dos Estudantes. Isso, exatamente. Então, a gente acaba fechando essa tríade de todos esses 3 níveis de educação no Brasil. Perfeito. Eu gostaria que você pudesse compartilhar com quem nos acompanha qual é o objetivo, a participação da NPG na Conferência Nacional de Educação. O nosso principal objetivo hoje aqui é a gente garantir com que a gente possa sair com um movimento unificado em defesa da educação, já que a gente teve aí um Plano Nacional de Educação que ele sequer foi implementado no último período, né? E foi um PNE literalmente desprezado pelo governo Bolsonaro. Isso. E justamente ali tinha metas muito importantes, inclusive as metas que foram alcançadas do PNE anterior são justamente as metas da pós-graduação, né? Que era a titulação de mestres e doutores e também a titulação de professores para ensino básico. E o nosso objetivo aqui é fazer com que a gente tenha também a pós-graduação novamente valorizada. Inclusive, queremos aprovar aqui, nessa conferência, uma moção defendendo um novo reajuste de bolsas. A gente conseguiu no ano passado, mas está muito aquém hoje da necessidade. E também a gente garantir direitos previdenciários para os pós-graduandos, para que a gente possa contar o tempo que a gente passa no mestrado e doutorado e o nosso tempo para a previdência, né, para a nossa aposentadoria. Isso. O primeiro ponto que você falou já foi dado um passo importante pelo governo federal, pelo presidente Lula. Claro que ainda há que se reajustar, porque foi muito tempo sem nenhum reajuste. Mas quanto ao segundo passo, o que é que nós podemos ter de esperança, né? Todos os pós-graduandos e pós-graduandas por esse Brasil afora, né, podem ter em termos de esperança sobre contar este tempo para a aposentadoria, né? Porque não é brincadeira não, ninguém, muitas vezes a pessoa não tem noção, né? Porque você passa pelo menos, no mínimo, mais 2 anos de mestrado depois que faz sua graduação e fazendo doutorado é pelo menos 4 anos também que você tem pela frente. Quando não, ainda vai fazer uma pós-graduação com mais 1 ou 2 anos adiante. Então, há esperança? Qual é a sua expectativa nesse sentido de que se concretize essa proposta que vocês defendem aqui na Conferência Nacional de Educação? Eu acho que tem muita esperança. Um primeiro passo foi a gente conseguir uma unidade da comunidade acadêmica em torno desse aspecto. Essa é uma pauta de 40 anos e pela primeira vez a gente conseguiu fazer isso. Então, hoje tem sido uma pauta defendida pela SBPC, pela ABC, outras entidades, a Andifes, todo mundo hoje sabe dessa necessidade. E agora um segundo passo é a gente mobilizar o Congresso Nacional, que a gente agora quer em março protocolar um projeto de lei, que esse projeto de lei seja aprovado pelo menos agora até julho na Câmara de Deputados, para que a gente possa avançar essa perspectiva de direitos, né? Então, vai depender muito também da nossa mobilização, conversar com os deputados federais nos estados, para que a gente possa avançar aí no Brasil. Com a Câmara tão conservadora, Senado e idem, né, em boa parte dos seus integrantes, dá para confiar que esse projeto pode ser vitorioso, até mesmo tudo que vem sendo discutido na Conferência Nacional de Educação? Olha, se teve uma coisa que eu aprendi no último período é que não existe um projeto bom. Ele existe um projeto que ele é aprovado na hora certa, né? Então vai depender muito da nossa mobilização. A partir da mobilização dos estudantes, agora no último ano nós conseguimos aprovar a lei de cotas e conseguimos também aprovar na Câmara dos Deputados a lei do Plano Nacional de Assistência Estudantil. Maravilha. Apesar de todo esse conservadorismo do Congresso Nacional, a gente conseguiu ter esse avanço. E isso foi graças à mobilização dos estudantes. Então, com mobilização, eu acho que a gente consegue, de fato, sim, pressionar o Congresso Nacional para avançar nessa pauta. E essa questão do tempo de aposentadoria para estudantes de pós-graduação, esse tempo contaria a partir do momento em que a lei fosse aprovada ou poderia ser retroativo, por exemplo, 5 anos atrás de quem já fez pós-graduação nesse período? O nosso objetivo seria para todo mundo, né? Para que esse tempo, ele justamente... porque a gente não acha justo que esse tempo que a gente se dedica tanto ao desenvolvimento nacional, ele acabe sendo esquecido como anos de trabalho das nossas vidas, né? Então, o nosso intuito, sim, era que haja essa possibilidade de ser retroativo. Mas a gente sabe que ali, na batalha do Congresso Nacional, pode ser muito difícil fazer ele ser retroativo, né? Então,
Nossa perspectiva é que pelo menos a gente comece a valer essa lei daqui para frente, para que as próximas gerações possam ter esse direito garantido. Inclusive, a própria Constituição Federal, ela garante ali no capítulo da ciência que todos os trabalhadores da ciência, eles precisam de condições especiais para exercer seu trabalho. E é isso que a gente quer agora que o Brasil ele possa cumprir a Constituição Federal e possa garantir os direitos previdenciários para os pós-graduandos. Sem dúvida. Muito obrigado, Vinícius. Agradecemos a sua audiência. O nosso Espaço Cidadão fica por aqui e até a próxima oportunidade.